Em seu mais novo trabalho, Benjamin Labatut, autor da obra icônica, uma das obras mais faladas deste ano, que é Quando Deixamos de Entender o Mundo, e que tem vídeo aqui no canal, maravilhoso, está entre os melhores do ano, lançou um mais novo livro e todavia acabou de lançar no Brasil. São basicamente os dois ensaios e são maravilhosos. Ele vai trazer ali questões sobre loucura, verdade, qual o limiar de um e de outra, e ali também ele faz o seguinte questionamento: será que a loucura e a verdade são sintomas da mesma doença? Vamos discutir hoje sobre A Pedra da Loucura, esse novo trabalho do Benjamin Labatut. Vamos lá conhecer esse livro maravilhoso. Benjamin Labatut, um autor em ascensão, podemos dizer dessa forma, trouxe aí muitos holofotes, né, para ele quando ele lançou Quando Deixamos de Entender o Mundo. Um livro que fez bastante barulho, que mexeu assim com a nossa realidade, mexeu com os nossos pensamentos. E essa questão toda da ciência, da tecnologia, do descobrimento, das novas tecnologias em si, das teorias, dos dogmas, de tudo isso envolvido, ele vai trazer questionamentos aqui muito profundos a respeito disso, sobre o nosso entendimento, do limiar do conhecimento e da loucura, e de todas as questões envolvendo a ciência. É brilhante, ele traz aqui diversos elementos, diversos questionamentos e exemplos de diversos cientistas, como o próprio Einstein e outros muito famosos. Vale a pena ver. Vou deixar aqui nos cards o link para que vocês depois possam assistir o vídeo que eu fiz sobre essa obra icônica. E eu digo para vocês de forma muito verdadeira que A Pedra da Loucura, né, esse livro que é bem curtinho, são basicamente os dois ensaios. Ele vai trazer aqui, eu acho que, na minha visão, mais um complemento dessa obra dele. Por que eu digo mais um complemento? Porque ele vai trazer questões também muito similares dessa obra que ele escreveu, né, Quando Deixamos de Entender o Mundo. Ele parte aqui de vários conceitos e a partir desses conceitos ele vai moldando as suas teorias, os seus pensamentos sobre verdade e loucura. A Pedra da Loucura, ele parte desse princípio, né, por ele trazer vou deixar até aqui na tela essa obra aqui, ó, do Bosch, aqui, ó. Essa obra aqui do Bosch. Vou deixar aqui na tela para vocês verem. Essa pintura é a extração da pedra da loucura, né? Que tá ali na cabeça de uma pessoa e vem ali uma espécie de alquimista, né, daquela época e vai tentar extrair essa pedra da loucura. Ele vai trazer aqui esses questionamentos porque ele fica indagando sobre essa pedra da loucura e que se podemos extrair a pedra da loucura. E ele bota algumas teorias. E se a loucura fosse uma pedra que está ali enraizada no nosso bulbo, dentro do nosso cérebro e que de certa forma podemos arrancá-la, né? Ou será que esse alquimista ali, esse médico ali daquela época, estaria fazendo o quê? Inserindo a pedra da loucura de alguma forma para depois essa pedra trazer os sintomas, né? Enfim, são diversos questionamentos. E aí, partindo disso, ele traz, né, partindo dessa obra, que é uma obra muito icônica do Bosch, né? Se eu não estou enganado, esse pintor, ele é ele é da Holanda, se eu não estou enganado. E ele traz esse elemento, né, da pintura. Eu gosto muito porque do Benjamin Labatut, porque ele vai andar ali, né, navegar por diversas áreas, né, as áreas das artes, as áreas das ciências, ciências humanas, ciências exatas, as próprias ciências médicas, mas também ele vai partir de outros princípios, né, mas desse livro e da própria literatura em si. Esse livro ele vai trazer essa questão da pintura, do Bosch, e também vai trazer um discurso, né, do Philip K. Dick, esse autor de ficção científica maravilhoso, que aqui no Brasil é lançado pela editora Aleph,
E também ele vai trazer outros questionamentos ali da teoria do caos na matemática. Ele também vai trazer obras do Lovecraft, né, que são obras muito ligadas para ficção científica, mas que traz um conceito até da loucura. O próprio chamado de Cthulhu, né, eu acho que é esse nome, de Cthulhu. O chamado, ele é uma obra também que traz esse panorama um pouco da loucura. É brilhante o que ele faz aqui. E aí ele vai trazer diversos questionamentos. Questionamentos esses onde a gente vai ficar sempre desconfiado. Ele vai trazer exemplos e que para tentar costurar bem dessa forma mais intrínseca essa sua teoria de que será que a loucura e a verdade elas têm um limiar muito próximo? Será que a loucura e a verdade são sintomas de uma mesma doença? E aí ele vai navegando, né, e correndo nessa esteira. Ele vai trazer um exemplo aqui interessantíssimo, né, de uma mulher que se diz ser autora e que essa autora ela está acusando o próprio Benjamin Labatut de plágio, porque ela diz que dentro das obras do Benjamin há elementos de coisas que ela escreveu. Então ela manda uma carta para o tradutor do Benjamin, o tradutor do inglês, porque o Benjamin escreve em espanhol, e aí ela vai questionar para esse homem sobre a acusação, né? Ela vai acusar o Benjamin. E o Benjamin vai lá em busca disso e acusa a própria também. Ali tem uma acusação meio, será que essa mulher ela tá vivendo essa realidade? Então tem tudo isso, né? Ele também questiona algo muito interessante que aqui vimos no livro, né, sobre um cientista, né, um matemático brilhante que ele descobre coisas e que essas coisas ele acha que vai, de certa forma, prejudicar a humanidade. E essa descoberta dele, ele acaba dando fim, e, enfim, ele é um cara muito inteligente, ele acaba abandonando a carreira acadêmica e virando uma espécie de monge, fica isolado ali da humanidade. É brilhante demais essas teorias que ele traz aqui. O Benjamin Labatut, ele descreve essa questão da loucura como se fosse algo muito próximo a nós, e não deixa de ser, né? Algo muito próximo a nós. E outra coisa que ele faz, que é algo que muito me chamou a atenção e que também me remeteu a esse livro, né, dele, e que de certa forma quando eu li eu pensei muito sobre a questão de que há descobertas, né, descobertas científicas sobretudo, em que essas descobertas ela passa do limiar, né, do conhecimento, o limiar ali do conhecimento humano, que tende à loucura. É algo muito que a gente pode até pensar, é muito fantasioso. E aí a gente fica questionando, que é o que ele põe aqui, né? Qual o limiar, né, da verdade e da loucura? Quando um cientista descobre algo muito poderoso e chega a um ponto daquela verdade absoluta, a que ponto ele conseguiu chegar ali, né? O quanto aquilo não tendeu à loucura. Não que você vai estudar demais e que aquilo vá tender à loucura. Eu lembro como se fosse hoje. Alguns familiares, né, na época que eu estava estudando para o vestibular, sempre questionavam, porque eu sempre estava ali estudando para o vestibular, e eles questionavam, menino, para de ler, para de estudar, você vai enlouquecer. Bom, até agora eu não enlouqueci, mas partindo desse pressuposto, qual é o limiar, né, da loucura e da verdade? Será que o que eles estão falando é a verdade de que se eu estudar demais iria enlouquecer? Será que todos nós não temos um pouco de loucura? Não no loucura no sentido pejorativo que a gente faz, né? Em vez em quando coloca essa questão da loucura como um sentido pejorativo. Mas a loucura, uma loucura em que passamos do limiar do conhecimento humano. Esse é um conhecimento que podemos dizer que exacerba, né? O que as pessoas estão pensando no momento. E isso é bem claro. Por isso que eu digo a vocês que é bem um complemento de quando deixamos de entender o mundo. Não que você precise ler isso para entender isso. O Benjamin traz aqui questionamentos muito intrínsecos, né,
nesse pequeno ensaio aqui, né? Nesse ensaio sobre esses dogmas que ele acredita, nessas questões científicas. Mas o experimento, a literatura e tudo isso que nos circunda, né, todo esse conhecimento que está ao nosso redor, ele chega a tal ponto em que a gente desconfia se é a verdade. É o caso que aconteceu aqui com ele sobre essa questão do plágio, né? O quanto aquela mulher estaria falando a verdade. E aí ele traz umas coisas bem interessantes para amarrar muito bem o que ela está questionando. Então, o quanto isso é verdade, mas o quanto isso é loucura, o quanto isso não é a verdade dita, né, a verdade absoluta. Então, partindo de tudo isso, ele vai trazer aqui uma espécie de, podemos dizer, de confusão, mas uma confusão organizada, em que ele vai amarrar a literatura ali do Lovecraft, mas também do Philip K. Dick, né? Mas, por outro lado, ele também vai trazer elementos da pintura, né? O quanto aquela imagem que eu vou mostrar aqui na tela, aquela imagem do Borges, aquela imagem em que aquele ser, aquele homem está arrancando a pedra da loucura da cabeça daquele outro indivíduo, o quanto aquela representação que está ali naquela imagem é a verdade, né? O quanto aquilo que as pessoas pensavam, talvez naquela época medieval, uma época podemos dizer, das trevas, né? Onde não havia luz que eu estou falando, a questão do conhecimento, nessa questão mais metafórica, mas por outro lado, o quanto aquilo dessa arrancar aquela pedra da loucura, o quanto aquilo não seria verdade no pensamento dessas pessoas de antigamente. E o quanto isso a gente também não pensa hoje. O próprio Benjamin Labatut faz esse questionamento. E se tivéssemos uma pedra da loucura, e se fosse também de fato verdade essa pedra da loucura, e que a gente pudesse arrancar e ficasse fora disso, né? É um livro muito questionador, ele mexe muito com os nossos pensamentos. É um livro para que a gente possa ler, refletir ao longo do tempo, tanto ele quanto quando deixamos de entender o mundo, né? Ele vai trazer essa confusão aqui para tentar nos alertar sobre isso, né? Ele vai também trazer elementos políticos sobre essas questões de diversos governantes que foram eleitos e que, de certa forma, tá bagunçando o jogo democrático ali, aquela loucura ali que está circulando, não só no Brasil, mas em diversos outros países. Ele cita, sim, nomes, né, de diversos governantes que tendem a bagunçar o jogo democrático, essa questão da loucura. Ele faz essa costura também, trazendo da literatura, a política, mas também da ciência. É brilhante. É uma coisa magnífica. É uma joia rara. Eu amei profundamente esse livro. É um livro que com certeza eu vou reler. Então, eu recomendo demais. Eu espero que tenha esclarecido ou não, né? Talvez eu tenha bagunçado aqui os seus pensamentos, mas eu quero deixar aqui aquela sementinha de desejo de ler A Pedra da Loucura, do novo livro do Benjamin Labatut. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau, até mais.